Come l'aurora verai le tenebre in luce. Então, boa tarde a todos. Então, esses breves momentos serão dedicados a uma sumária apresentação do discurso que Chiara proferiu quando recebeu o doutorado honoris causa em Pedagogia pela Universidade de Washington, em 10 de novembro de 2000. E esse doutorado de Chiara era o 12º, justamente, e faz compreender a importância que tem a espiritualidade da unidade em iluminar todas as ciências, né? Pelo menos aquelas que nós conhecemos até então, né? E iluminar de que modo? Porque é algo que coloca em relevo, digamos assim, os objetivos essenciais de cada ciência, né? Mas, sobretudo, a importância de contribuir para uma unificação do saber. Isso nós vemos como uma ideia que atrai, que fascina os pesquisadores atuais, não é? Essa necessidade que se sente diante de um mundo acadêmico, de um mundo do saber todo fragmentado, a necessidade de se unir, de unir as ciências, porque o ser humano é um só, é uno, né? A realidade é una. Então é sempre mais importante, uma vez que já vimos a importância das várias especializações, agora precisamos também voltar a entender a importância da unificação de todo o saber humano. E Chiara começa o seu discurso traçando o perfil da espiritualidade da unidade, porque tudo aquilo que assumiu vida dentro, a partir do movimento dos focolares, foi inspirado pela vida dessa espiritualidade. Então, Chiara dá a sua ideia de importância ou de contribuição à pedagogia, né, no caso, também a partir da espiritualidade da unidade. Ela mostra, primeiro, o quanto que a vida dessa espiritualidade transformou, não é, a vida dela e das primeiras focolarinas, e depois, em seguida, todas as pessoas que passaram a assumir essa espiritualidade. Chiara, ela desenvolve o seu discurso colocando em relevo ao menos 3 pontos que, com certeza, fazem parte de qualquer teoria pedagógica. Quais são esses 3 pontos? Primeiro, a existência de educandos e de educadores. Segundo, o fato que a educação é um percurso a ser feito. E terceiro ponto, que o objetivo desse percurso, essa meta, é a realização integral da pessoa, individualmente e coletivamente também. Então, Chiara passa em resenha todos aqueles pontos principais da espiritualidade e a sua incidência com a pedagogia, numa possível nova teoria pedagógica, né? Ou pelo menos que ilumine as teorias que já existem, que é muito importante isso. Então, por exemplo, o ponto Deus Amor, né? Então, Chiara, ela coloca em evidência quanto Deus Amor foi o principal, aliás, o único educador que elas tiveram no início, né? Esse Deus que se revela como amor, esse Deus que se revela como Pai, esse Deus que se revela não como um juiz distante, mas como alguém que ama o ser humano como ninguém nunca amou, que inclusive estava pronto a dar o seu filho para morrer por nós, para nos fazer herdeiros do seu reino, né? E, portanto, esse Deus amor que faz vir em luz a importância da paternidade maior, sobretudo num mundo como o nosso, em que a figura do pai já sofre muitos percalços, né? Toda a família, mas de modo especial também a figura do pai. E também essa paternidade maior que nos ajuda a ver como nesse mundo de hoje, não é, em que a cultura de hoje quer declarar, né, a morte de Deus, né, essa descoberta, essa experiência com Deus amor, nos faz ver como realmente a morte de Deus, no final das contas, como dizem tantos pensadores,
é, no final, como consequência, a morte do próprio homem, não é? Então, essa necessidade no processo educativo de termos este contato com a paternidade maior, que depois resulta num correto comportamento, uma correta atitude, um correto relacionamento com todos, né? Depois, o outro ponto da espiritualidade que Chiara coloca em relevo na sua relação com a pedagogia é a vontade de Deus, né? Por que a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus, diz Chiara, essa tentativa, né, de discernir sempre melhor e mais perfeitamente qual é a vontade de Deus, nos ajuda a amadurecer em personalidades que desenvolvem uma moralidade heterônoma a autônoma, né? Ou seja, a vontade de Deus como aquelas indicações para o meu relacionamento comigo, com os outros, como indicações que fazem parte de mim mesma, não como algo que vem de fora, como uma imposição, mas como algo que eu assumo como minha. Isso é sinal de amadurecimento, de maturidade. Depois, a palavra de Deus, né? Chiara sempre disse que essa vida da palavra de Deus, que Deus foi como ensinando elas a viverem aos poucos, gradativamente, uma por vez, durante um certo tempo. Tudo isso foi uma escola de vida para aprofundar sempre mais nessa assimilação da palavra de Deus, de modo a atingir aquela plena estatura espiritual que São Paulo nos fala, aquela plena estatura espiritual de Cristo, né? E, portanto, tudo a ver com essa assimilação progressiva, né, num processo educativo, daquilo que faz com que o ser humano seja sempre mais maduro, né? Depois, Jesus abandonado, né, o ponto de Jesus abandonado. Jesus abandonado, quem é? É a figura, nós sabemos, de tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que é consequência do pecado. Portanto, é a figura do explorado, mas também do explorador, daquele marginalizado, mas também de quem marginaliza, daquele que sofre bullying, daquele que provoca, né? Enfim, Jesus abandonado é o grito de todos aqueles que precisam ser, no fundo, educados, né? Então, isso aqui é uma grande chance para a pedagogia, né? Sobretudo, Jesus abandonado educa ao difícil. Hoje em dia, a gente sente que, seja por parte dos pais, também da escola, essa tentação de tornar tudo como uma coisa muito fácil, muito cômodo, muito a nossa portata, digamos assim, né? No entanto, Jesus abandonado lembra a importância do difícil, do enfrentar os obstáculos, de não pensar que tudo é muito fácil, né? Que tudo exige compromisso, que tudo exige dificuldade, né? Superação e, ao mesmo tempo, possibilidade de superação, né? Então, também isso, Jesus abandonado, é um ponto importante em uma pedagogia iluminada pelo carisma. Depois, com relação ao ponto da unidade, né? O que é a unidade? A unidade é o testamento de Jesus, que todos sejam um. O que significa isso? Significa a plena realização humana enquanto humanidade, né? Enquanto família de Deus, enquanto irmãos entre nós. Portanto, fraternidade universal, solidariedade, né? Em hebraico nós diríamos shalom, a plenitude do bem, a plenitude de tudo aquilo que é a felicidade humana, né? Integral. Portanto, a unidade é essa utopia. Se por utopia nós não entendemos algo que seja impossível, mas aquele sonho presente em todas as pessoas, em todos os povos, né? Portanto, um processo educativo tem como meta levar a essa, digamos assim, a essa utopia realizada, né? Ou seja, esses relacionamentos maduros entre os seres humanos. E é uma coisa importante poder experimentar que isso aqui não é algo irrealizável, porque daí Chiara fala de Jesus no meio, como essa condição de amor recíproco entre as pessoas que já fazem experimentar. E o nível micro, nós diríamos, mas que se projeta no macro, né?
o que significa essa unidade já realizada. Então, tudo isso tem a ver com esse processo educativo. Né? E, concluindo um pouco, né, Chiara, se nós formos pensar, pronunciou esse discurso 20 anos atrás, né, em 2000, né, no ano 2000. E se nós pararmos para ver, aqui nós fizemos tudo em rápidas pinceladas, né? Mas lendo todo o seu discurso, a gente percebe que ali já existem germes daquilo que são instâncias super atuais, né? Como aquilo que o Papa Francisco vem nos dizendo, justamente já acenado sobre o Pacto Educativo Global, né? Sobre a ecologia integral, né? Sobre a mística do nós, né? Tudo isso já está em germe, embutido naquele discurso ali. Mas isso por quê? Porque é a espiritualidade da unidade, como um carisma de Deus para a história, no nosso tempo, é que traz consigo já tudo isso. Né? No movimento dos focolares, depois do ano 2000 ainda, né? Foram nascendo aos poucos tantos outros projetos, né? Como por exemplo a Universidade Sofia, em Humanidade Nova, em Jovens por um Mundo Unido, Movimento Diocesano Paroquial, tantos projetos que hoje, poderíamos dizer, completam, atualizam, mas sobretudo confirmam tudo aquilo que Chiara falou a propósito de uma pedagogia nova iluminada pelo carisma da unidade, como possibilidade e como contribuição, né, nessa marcha aí nossa da Igreja da Humanidade rumo a um processo educativo global. Então era isso. Muito obrigada pela atenção. Come l'aurora, vedrai le tenebre in luce.